Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor da área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Estamos de volta aí depois de uma semana complicada, né, da remoção ali do cálculo renal, mas já estamos voltando devagarzinho às atividades normais. E esse vídeo a gente vai falar sobre a última lição da nossa revista Explorando o Discipulado, que tem o tema Sem Graça Não Tem Graça. E aí, vamos tomar o nosso cafezinho? Nós começamos a nossa lição trazendo à memória aquele episódio em que se encontra lá em Atos 9, em que Paulo está a caminho de Damasco, né, para perseguir os cristãos, e ali ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus ele fala algo muito interessante para ele. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa pergunta de Jesus é muito significativa, porque Paulo, ele estava fazendo o quê? Ele estava a caminho de Damasco com cartas para perseguir homens e mulheres discípulos de Jesus, né? Pessoas da igreja de Jesus. E aí, disso a gente pode perceber a presença viva e atuante de Jesus na comunidade cristã. Afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. E então, quando Paulo vai perseguir a igreja, ele na verdade está ali perseguindo ao próprio Cristo. Bom, essa afirmação, de repente, é uma afirmação mais pacífica. Mas a segunda afirmação que eu tenho para poder fazer disso, que também é análoga a ela, talvez possa causar estranheza num determinado momento, mas eu te convido a refletir um pouco sobre ela. Que diz o seguinte: eu posso dizer então também que quando uma pessoa aceita a Jesus, ela na verdade também está em certa medida aceitando se submeter aos cuidados da igreja. Quando ela entrega a vida para Jesus, ela também, de certa forma, está entregando a vida aos cuidados da igreja. Isso eu posso entender através dos chamados mandamentos de mutualidade. Quando a gente tem aquelas questões todas que falam do cuidado uns para com os outros, esse cuidado que eu estou me referindo quando eu faço essa afirmação, né? Porque o cristianismo, fora de uma comunidade de fé, não é cristianismo, não é algo legítimo, é uma filosofia de vida e estranha ao próprio evangelho, porque o plano de Jesus é um plano comunitário. O reino de Deus é um reino de pessoas que caminham juntas em uma direção. Uma ressalva aqui, né? Quando eu falo entregar a sua vida aos cuidados da igreja, né? Se submeter à igreja, eu falo igreja organismo e não igreja organização, né? Para que de repente a instituição não se arrogue de ser alguém que influi na vida das pessoas de maneira autoritária. Não, eu estou falando de membros. E aí quando eu falo de membros, eu estou falando de pastoreio mútuo, e quando eu falo de mútuo é mutualidade. Então as afetações numa via de mão dupla, em que eu cuido do meu irmão e o meu irmão cuida também de mim, dentro desse sentido. E aí a gente observa o compromisso, a profundidade do compromisso do discipulado dentro dessa dinâmica, porque isso tem tudo a ver com a nossa postura, isso tem tudo a ver com o nosso testemunho, isso tem tudo a ver com a maneira que nós nos portamos nesse mundo, na maneira como que nós nos relacionamos. Nós vimos nas outras lições em que nós devemos desenvolver com as pessoas que nos cercam relacionamentos discipuladores, relacionamentos em que a nossa intenção, e isso eu não quero colocar assim, quando eu falo de intencionalidade, eu não estou falando assim de segundas intenções, não,
Porque, na verdade, a primeira intenção é a gente entender ser no mundo um discipulador. Nós somos chamados para fazermos discípulos. Então, nós devemos estar sempre no mundo, atuando onde quer que estejamos, como discipuladores. Então, assim, é claro, uma coisa que eu gosto muito de falar, que Jesus ele nos chamou para sermos diferentes. Sim, o reino de Deus ele tem uma proposta, ele tem uma ética diferenciada, né? Portanto, Jesus não nos chamou para sermos esquisitos, né? Então, assim, imagino que nós tenhamos que ter carisma. O nosso encontro com Jesus deve chamar a atenção, deve ter um diferencial que atraia pessoas para que elas se interessem por aquilo que aconteceu conosco. Mas carisma, quando a gente fala na sociedade atual, é uma moeda que ela vai trazer status para a pessoa. Ela vai angariar pessoas para que ela mesma se infle, que ela fica inflada no seu ego. Mas no caso de nós, discípulos de Jesus, todo o carisma que nós venhamos a ter deve nos servir e ser direcionado para que nós apontemos a Jesus. Afinal de contas, nós somos o que somos, nós temos os valores e os princípios que regem as nossas atitudes em virtude da mensagem do Cristo, ou pelo menos assim que deve ser, né? Então, se nós somos assim, e se isso é atrativo para outras pessoas, nós devemos apontar aquele que nos transformou. E aquele que nos transformou é Jesus. Novamente, nós não devemos fazer discípulos para nós mesmos. Nós devemos fazer os nossos discípulos de Jesus, os nossos próprios discípulos de Jesus. Ou seja, a nossa tarefa sempre é apontar para Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui com um caráter de servir. Afinal de contas, o próprio Cristo ele deixou essa última mensagem, né, ali naquele momento em que ele se reúne com os seus discípulos para poder celebrar a última Páscoa, né, a última ceia. Ele faz aquela encenação toda ali do lavar os pés, justamente para que eles entendam que estão ali para servir. A nossa postura tem que ser essa postura. Nós somos pessoas no mundo que fomos alcançados pela graça de Cristo para poder servir as pessoas. E aí eu falei uma palavra aqui de maneira rápida, mas ela é a tônica, ela é o porquê disso tudo, que é graça, que é favor não merecido. Nós estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para julgar. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, nós também, como igreja, não estamos aqui para julgar. E a gente muitas vezes vê a igreja se colocando como sendo a grande régua. Nós somos os donos da verdade? Claro, eu vou dizer ao contrário. Claro que não. Se eu creio que a palavra de Deus ela é a verdade, então sim. Se eu tenho a palavra de Deus na minha mão, eu sou o dono da verdade. Mas a postura que nós devemos ter é a postura do Cristo, que é a postura de humildade. É saber se posicionar, mas saber respeitar, né? Isso é algo que precisa ser interiorizado por aqueles que carregam a insígnia de cristão. Se você é um pequeno Cristo, é essa postura que você deve adotar. Nós estamos aqui para servir, assim como Cristo veio ao mundo para servir, né? E aí eu queria finalizar essa minha palavra de hoje lendo o texto de Mateus, os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. E aí o versículo 8 no finalzinho diz o seguinte: vocês receberam de graça, deem também de graça. Graça, favor não merecido. E isso é algo que deve nortear a nossa maneira de ser. Devemos ser pessoas graciosas, que servem com graça, que têm um olhar de misericórdia, para que o reino de Deus possa ser expandido no mundo, para que nós possamos sinalizar o reino de Deus, que é agora, que é já,
ainda não plenamente, porque sol será do céu, mas o reino de Deus já está entre nós. Então, meu caro, que Deus te abençoe, e nós temos aí uma surpresa semana que vem. A gente está falando hoje da nossa última lição, mas nós temos um bônus na semana que vem. Nós normalmente postamos o vídeo sempre na sexta-feira ou no sábado, mas semana que vem nós devemos estar postando um vídeo ainda sobre esse tema, um vídeo um pouquinho mais longo, mas lá pela terça-feira. Então fique atento. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, e se gostou, deixa um joinha, ou se não gostou, deixa seu comentário. Se gostou também, comenta, né? Esse canal ele é aberto, né? Apesar da gente ter um foco no tocante a comentar aquilo que deva ser o foco das revistas da Escola Dominical que são produzidas e ensinadas na Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Nós aqui estamos de portas abertas a receber quem mais se interesse em estar caminhando aqui conosco. Tá ok? Então, meus caros, Deus os abençoe, os inspire e os use para a honra e glória dele mesmo. Valeu, abração, até mais!